Vamos falar um pouquinho sobre o osso, né? Importante aí pra gente. Lá na graduação, aquela maluquice, né? Acidente, não que não seja importante, muito pelo contrário, bastante, né? Mas ali, naquele momento, ninguém vê a importância daquilo. Hoje, imagino que vocês estejam vendo aí, né? E aquilo é repetição mesmo, né? Agora, com vocês já formados, né? E numa área específica, é repetição e vai pegando com o tempo também, né? Ninguém vai decorar tudo aquilo em um dia só. Então, as afecções elas são as principais causas de consulta, 20% dos cães com mais de 1 ano de idade, 95% com mais de 5 anos, com menos, né? Tem algum tipo de osteoartropatia, né? E eu falo que dor ortopédica o cara não engana, né? Dói bastante. Então, o sintoma principal ali, o sinal principal que vai aparecer é a claudicação, né? Então o cara não consegue disfarçar quando ele está com algum problema em osso, articulação ou em músculo, né? Isso é uma coisa interessante, né? Então o osso é um tecido conjuntivo altamente especializado, certo? Células e uma substância mineralizada. Aqui entra uma coisa interessante. Bom, função de osso, né? Isso é preciso colocar porque sou professor de anatomia, né? Então, proteção de tecidos moles. Aqui a gente coloca órgão hematopoético, né, turma? Mas não é o osso que produz isso, né? No interior lá do osso, a medula óssea, a gente tem a medula que produz, né? É uma especialização do conjuntivo, né? Equilíbrio metabólico, importantíssimo, reserva de minerais, né? Aumentar a leveza, proteção e aumentar a leveza do esqueleto, né? Forma, sem tecido conjuntivo a gente não tem forma, né? E quando a gente fala em osso, a gente pensa em suporte e sustentação. Só que quando eu falo em suporte e sustentação, né? Sistema de alavanca, locomoção e movimentos, eu tenho também uma série de outras funções que não só movimento, né? O osso está geralmente atrelado só com movimento, ou bastante com movimento, mas eu tenho uma série de funções. O osso é um tecido vivo, extremamente, metabolicamente bastante ativo, né? Então, é errado pensar, né? Só nisso daqui, ó, tá? Então, o que que a gente tem? Minha célula mesenquimal, uma célula mesenquimatosa, uma célula progenitora e a produção da minha linhagem óssea, né? Osteoblasto, osteócito, é, e produção do osso aqui, ó. Tá? O restante a gente vai ver na sequência, ó. Então, de novo, né? Minha célula mesenquimal vai dar origem ao meu osteoblasto, ó, tá? Ó, na sequência, um osteócito, ó. Condroblasto, condrócito, fibroblasto. Poderia colocar um fibrócito aqui, não sei porque deve ter colocado, né? Então, sempre essa mesma sequência é importante a gente guardar. Minha célula mesenquimal, ósseo progenitor, osteoblasto, osteócito. E aqui eu coloco, né, o osteoclasto de fora, porque ele não é uma célula que se origina no osso, né? Então, a hora que eu coloco aqui, ó, meu osteoclasto, né, ele vem da minha medula óssea lá, né, do macrófago, do monócito, o macrófago migra pro tecido, né? Então não tem origem óssea, tá? Isso é bobeira, né? Mas importante a gente só ressaltar com vocês aqui. O que que muda quando a gente fala no osso? No osso a gente tem. Qual que é a diferença do osso para outros tecidos vivos? O osso é duro, tá? Então quando a gente fala na matriz do meu osso, né? Aqui às vezes tem que tomar cuidado porque tem, a gente já deu uma viajada lá, então a população celular e matriz. O que que é matriz? Matriz é o meu, né? Matriz, vou colocar aqui, ó, extracelular, né? O que que é matriz? Matriz é o meu tecido, né? Então, na minha matriz eu tenho, nesse caso aqui do meu osso, né? Uma matriz que a gente chama de orgânica e uma matriz inorgânica, né? Ó. O que que é orgânico? Quem que é a minha célula óssea? Minha célula óssea é o osteoblasto. O meu osteoblasto tem função, turma, de produzir tudo aquilo que é orgânico no meu osso, tá? Então, o meu osso, se eu tirar os minerais, vira flexível, né? Porque é praticamente quase tudo colágeno. Se eu olhar aqui, ó, daquilo que minha célula pode produzir,
é praticamente quase tudo colágeno. Então, se eu tirar o mineral, o osso fica elástico, certo? Fica flexível, né? Então, a matriz orgânica é formada por tudo aquilo que minha célula pode produzir. O que que minha célula pode produzir? Minha célula pode produzir fibras, certo? Ó. E minha célula pode produzir a substância intersticial amorfa, substância fundamental amorfa, né? Então, isso daqui, ó, é de produção celular. Que fibra que eu tenho no osso? Cara, eu tenho colágeno. Eu não quero nenhum outro tipo de fibra, certo? Ó, tenho colágeno no meu osso. E minha substância fundamental, mano, glicosaminoglicana, proteoglicana, aí, bora. Aqui pra gente é o de menos, tá? Então, não posso esquecer que mantendo o meu tecido unido, tenho minha substância intersticial ou fundamental amorfa. E o que que é inorgânico no meu osso? Inorgânico no meu osso são os meus minerais, cálcio, fósforo, magnésio, né? Isso vem da onde? Isso vem da alimentação. O cara não produz mineral, certo? E o que é importante é ressaltar, esses minerais, eles se organizam em um composto, né, químico aqui, molecular, que a gente chama de hidroxiapatita, tá? Então são cristais de hidroxiapatita, né? Então esses minerais, eles vão se organizar aqui no meu tecido, formam um cristal, né, um componente químico inorgânico, que nós chamamos de cristais. Essa aqui é a forma da hidroxiapatita, né? Então a gente coloca aqui estabilidade termomecânica e a força mecânica. Então, a estabilidade, a dureza do meu osso é dado pela minha matriz inorgânica. Flexibilidade e resistência é dado pela minha matriz inorgânica. Então, o bacana aqui, ó, então, 95% colágeno, só que isso aqui corresponde a cerca de 35% da matriz óssea, né? O restante é mineral, né? Então, o meu osso, ele é duro. Quem confere a dureza é a minha matriz inorgânica e ele é flexível. Quem confere essa flexibilidade é a matriz orgânica, tá? Muitas vezes aqui, né, que eu falava para molecada e falo até hoje, assim, não que você seja um molecada, eu digo aluno de sala de aula, né? Tudo moleque. Eu costumo falar que a matriz orgânica, né, é a fase viva do osso, certo? Ó? Porque é que minha célula que produz, ó. Né? E a matriz inorgânica? Aí o cara associa com a parte morta, né? Não, aí fica feio, né? Mas é aquilo que não é vivo, é a parte mineral vinda aí da nossa alimentação, tá? Então isso aqui é bastante comum, né? A gente usa bastante também, né? Medroxapatita, na verdade, aqui é o cálcio nos sistemas biológicos, é um trabalho científico, né? Então, ó, hidroxiapatita, né? Ó, esmalte, dentina, osso, cálculo dentário, urinário, pedras, calcificação de tecido mole, né? E aqui outras apresentações do cálcio, do fosfato de cálcio em outros tipos de tecido. Aqui minha hidroxiapatita, né? A forma, aqui o componente inorgânico que ela forma, né? Então quando a gente fala que os condroclastos vão lá e retiram o mineral do osso, eles vão quebrar esse componente aqui é formado por ligações iônicas, né? Então eles precisam quebrar essa ligação, liberar os minerais para o organismo, né? Tá? Então forma, né? O mineral, os minerais não ficam soltos ali no tecido, né? Isso que é importante, né? Os minerais eles se agregam, formam um componente químico e aí eles vão se organizando, tá? O que que a gente tem aqui, turma? Embora seja um tecido extremamente complexo, né? Nós vamos ver essa complexidade um pouquinho mais para frente. O nosso tecido ósseo ele se forma exclusivamente de duas maneiras, tá? Que são simples de entender isso daqui, isso é simples de entender também. E é simples por quê? Porque embora formem ossos aí de locais diferentes, né, e de formas um pouco diferentes, a maneira como isso acontece é muito parecida, tá? Então, a forma, né, eu costumo comentar sempre com vocês
uma que é mais legal, né? Interessante, a gente tem pensar nela, né? Que é na minha ossificação endocondral. E daí eu faço uma comparação com a minha ossificação intramembranosa, tá? Porque se a ossificação endocondral ficar aí guardada aí com vocês, a intramembranosa é mais fácil de vocês assimilarem também, tá? Então, o que que significa aqui endocondral? Então, olha só, a célula que forma minha cartilagem é o condroblasto, certo? Tudo que tem condro é um prefixo, né, de cartilagem, tá? Então, se eu tenho uma ossificação endocondral, endro é dentro e condro é cartilagem, né? Se a gente traduzir dentro de uma cartilagem, fica feio. Então, a gente costuma falar que essa ossificação aqui, ela acontece a partir de uma cartilagem. É mais bonito, né? Então, essa ossificação, ela acontece a partir de uma cartilagem, certo? Essa ossificação acontece a partir de uma cartilagem. Qual tipo de cartilagem? Uma cartilagem tipo hialina, tá? Então, se vocês lembrarem, aqui eu vou lembrar com vocês, aqui é simples, também nós vamos chegar lá mais na frente. Eu tenho três tipos de cartilagem: a cartilagem hialina, a cartilagem elástica e a e a cartilagem fibrosa, né? A fibrocartilagem, ó, tá? A cartilagem hialina é o tipo mais comum de cartilagem do corpo, certo? Eu brincava com a molecada na graduação, se for chutar, chuta cartilagem hialina, né? É o tipo mais comum de cartilagem do nosso corpo. Então, na minha ossificação endocondral, nosso osso se forma a partir de um modelo miniatura de cartilagem hialina. O que que significa isso, turma? Significa que em algum momento do nosso desenvolvimento embrionário, nosso esqueleto já foi cartilaginoso, inteiro cartilaginoso. Inteiro não, né? Você imaginar que uma parte foi também membranosa, mas, e eu falava pro cara assim, chuta a cartilagem hialina, e se pedir um exemplo, a maioria dos ossos do corpo se forma assim. O cara tem 300 ossos para chutar, o cara chuta crânio, né? Então a maioria dos ossos do corpo se forma assim, tá? E ele chuta crânio por quê? Porque é justamente a exceção, né? Ó. Embora tenha alguns ossos que se formem assim, né? Mas a maioria dos ossos do crânio se forma de maneira mandíbula, clavícula, né? Ó. Tá? Ele vai chuta errado, né? Então, na minha ossificação endocondral, meu osso se forma a partir de um modelo miniatura de cartilagem hialina. Quando a gente fala modelo miniatura de cartilagem hialina, turma, é um modelo miniatura de cartilagem hialina também. Eu vou fazer um osso aqui, ó, que vai lembrar um fêmur, tá? Ó. Embora não vá parecer muito, né? Ó. Só que é um fêmur, ó. Aqui é a cabeça do fêmur, tá? Ó. Aqui é o trocânter, aqui é o côndilo, aqui é outro côndilo, aqui é a tróclea, tá? Então, esse osso não, né? Essa estrutura no momento, eu estou formando o meu osso de maneira endocondral. Então, o que acontece? Isso aqui é uma miniatura cartilaginosa, ó, formada por cartilagem hialina. O que que vai acontecer? As células vão começar a morrer, vai entrar num processo de morte celular fisiológico, né? Como eu vou ter tecido conjuntivo aqui, eu vou formar no meu osso alguns pontos que vão começar a dar início ao tecido ósseo. Então, o que que vai acontecer? A minha célula morre, células que vão dar origem ao osso chegam em pontos específicos do osso, e conforme essa cartilagem vai morrendo, essas células vão produzindo tecido ósseo e vão substituindo esse tecido morto, tá? Então, o que que é importante aqui que eu ressalto, que eu falo com vocês, ó? O meu tecido cartilaginoso, ele não vira osso, né? Às vezes a gente ouve, né? Já vi vários vídeos, a gente fala, meu tecido cartilaginoso, ele é substituído pelo tecido ósseo, né? E essas células que chegam aqui, turma, essas células que chegam aqui, elas chegam em pontos conhecidos pela ciência, pontos específicos no osso, tá? Não é aleatório, e elas formam o que nós chamamos de centros primários de ossificação, tá? Primários de ossificação.
Então, eles chegam em locais específicos do meu osso, conhecidos, tá? Tenho vários centros primários de ossificação, então na minha diáfise, por exemplo, eu tenho geralmente três, né? Eu coloquei um aqui, mas no trocânter, por exemplo, no trocânter, na cabeça, tem mais de um, eu fiz um só, tá? Esses centros de ossificação, durante esse desenvolvimento, eles criam mais centros, né? Vão formar, então, se tem o primário, né? A gente tem os centros secundários de ossificação também, né? Vão se originar ou dos primários, que vão se multiplicando lá dentro. Mas quando isso está acontecendo, turma, eu tenho a chegada de vaso sanguíneo no meu osso, tá? Então, tenho a chegada de vaso sanguíneo no meu osso, e esses vasos sanguíneos vão trazendo mais células e vão formando os centros secundários de ossificação, tá? No final disso tudo, o que que eu tenho? Isso é importante para gente. Eu tenho meu osso, minha cartilagem que morreu durante esse processo, substituída pelo meu tecido ósseo, tá? Isso é uma ossificação intramembranosa. Vou mostrar para vocês na figurinha. Então, aquela modelo em miniatura de cartilagem, ele é substituído pelo meu tecido ósseo. No final, vou ter toda. Não vai morrer, não vai substituir em todo lugar, né? Porque tem alguns pontos que vão permanecer com essa cartilagem, tá? Então, em praticamente quase todo o meu osso eu vou ter essa substituição. Aonde que não é substituído, turma? Não é substituído nas extremidades ósseas, certo? Ó, então, eu vou mostrar para vocês mais para frente. As minhas cartilagens articulares permanecem, né? Então, onde eu vou ter cartilagem, eu não vou ter essa substituição e eu vou manter aqui, né, as minhas zonas metafisárias, né, as minhas linhas de crescimento ósseo, tá? Então, essa ossificação endocondral, ela vai acontecer em quase todo o meu osso. Quais são minhas exceções? Minhas exceções são as minhas cartilagens articulares, né? Minhas cartilagens articulares e minhas zonas metafisárias, certo? Então, eu vou ter uma articulação formada aqui, uma articulação formada aqui. Isso vai acontecer em toda a sequência do esqueleto. E os locais de crescimento ósseo permanecem com essa cartilagem ali, né? Então, o que que é a minha zona metafisária? Cara, se a gente olhar, né, quando a gente estava na zona metafisária, nada mais é do que um resquício do desenvolvimento embrionário desse osso que vai permitir o crescimento do esqueleto, já que uma das funções do esqueleto é o alongamento da massa esquelética. A gente vai alongar essa massa esquelética pela minha zona metafisária, certo? Aí já justifica para vocês por que que a maioria dos ossos do corpo se formam de maneira endocondral, né? Então o cara pode chutar, quando eu falo para o cara na prova, né? Diferencia ossificação intramembranal de endocondral. O cara fala, dê um exemplo. Pô, o cara pode chutar qualquer osso do membro torácico, do pélvico, toda a coluna, costela, né? Eu falo, pô, chuta certo, né, cara? O cara tem 200 ossos para chutar, ele chuta justamente o que não pode. Que muda da minha ossificação endocondral para a minha ossificação intramembranosa, então? Enquanto aqui é um modelo miniatura de cartilagem hialina, aqui se forma a partir de uma membrana conjuntiva, ó. Aqui, ó, membrana conjuntiva, ó, tá? Mas eu falei para vocês, se você sacou o que está acontecendo aqui, aqui vai acontecer a mesma coisa. Mas o que que muda? Muda é o substrato, né? Cartilagem hialina aqui, tecido conjuntivo aqui, ó. Mas acontece a mesma célula, acontece a mesma coisa. Eu vou ter a formação dos meus centros primários de ossificação, eles vão começar a substituir essa membrana conjuntiva pelo tecido ósseo, chega o vaso sanguíneo, traz mais células, forma um centro secundário e vai embora, tá? Onde eu tenho crânio, mandíbula e clavícula, né? Então, a moleira ali, né? Os animais não têm moleira, né? Os nossos pets, né? Mas moleira.
mandíbula, que vai nascer dente mais para frente, né? Clavícula, e quem tiver clavícula, esses ossos se formam de maneira intramembranosa, tá? Então aqui, isso aqui é desenvolvimento do osso, ó. Tá? Importante aqui que a gente vai entrar numa série de comentários que às vezes são muito parecidos, né? Então aqui eu tenho o desenvolvimento do osso, ossificação intramembranosa e ossificação endocondral, né? Então membrana, tecido conjuntivo, cartilagem do tipo hialina, tá? Essa é a mais legal, né? Até da gente comentar e dar um entendimento na sequência em articulação, né? E crescimento do osso, né? Então, ó, meu modelo miniatura em cartilagem hialina, né? Eu começo a ter morte celular. O que que é legal, se vocês olharem todos os desenhos, na diáfise acontece da periferia para o centro e acontece primeiro na diáfise. Nas epífises acontece do centro para a periferia, né? Então aqui é de fora para dentro e aqui é de maneira radial, né? De dentro para fora, tá? Então começa a ter morte, chega a vaso sanguíneo, começa a formar o osso, né? Então aqui eu já tenho a morte celular, já tenho o osso formado aqui, né? Nessa morte desse tecido conjuntivo. Então eu já formei meus centros primários de ossificação, né? Vai acontecendo para as extremidades e aqui acontece uma diáfise, depois a outra, né? Uma sempre um pouco antes da outra, ó. Então, de maneira radial, né, ó, vai sendo substituída até que sobrou quem? Sobrou a minha cartilagem articular e sobrou a minha zona metafisária, certo? A partir daqui eu tenho um osso formado, né, já um osso formado, tá? Aqui eu tenho umas lâminas, né, histológicas, dou isso na histologia também, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que que a gente tem aqui. Aqui são as extremidades do osso, né? Então, aqui é um húmero, aqui é um rádio, aqui é uma ulna, ó. Bacana, né? Aqui é um carpo, aqui é metacarpo, né? E as falangezinhas, tá? Aqui a gente tem um osso se formando. E aqui eu tenho um músculo, ó. Isso aqui é tudo músculo estriado, ó. E tecido conjuntivo ao redor, ó. Na verdade, mesênquima aqui, né? Tá dando origem aos tecidos aqui, formando os tecidos, ó. Tá? E o que que eu tenho aqui? Ó? Aqui é cartilagem, ó. Então, na hora que eu olho para essa imagem aqui, se eu voltar para vocês, eu devo estar aqui, talvez, ó, num estágio como esse, né? Ó. As extremidades são cartilaginosas e a minha diáfise aqui já não é osso ainda. Ah, já é, né? Parcialmente ossificado aqui, ó. Tá? Então, tudo que vocês estão vendo corado aqui é cartilagem, né? Essa parte mais central aqui é osso, ó. É, eu deixei aqui o site aberto, né? Eu acho que é mais legal quando a gente navega lá, navega no site, tá? Então essa lâmina aqui, ó, né, ó, essa lâmina aqui, ó. Então, a hora que a gente vem aqui, que eu dou um zoom, eu vou mostrar para vocês depois, não agora, né, ó. Na hora que a gente dá um zoom, isso aqui é osso, ó. Isso aqui é osso formando, né, ó, tá? Que é músculo, né, ó. Aqui ainda, ó, deixa eu colocar mais de longe que de perto, para um pouquinho, né? Aqui é tecido embrionário, ó, tá? Que é osso, né, ó. A hora que eu venho aqui, ó, aqui é cartilagem alina, ó. Vou mostrar para vocês depois, mais pra frente um pouquinho. Só que é uma cartilagem alina ainda. Então a gente está aí já, começou a fazer a ossificação da diáfise, né? E agora ele vai migrar, vai começar a fazer essa ossificação aqui das epífises, né? Tá? Então, vou colocar aqui é osso, né? Ó. Vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente, ó. O que sobra dessa ossificação, né? O que sobra dessa ossificação? Sobra minhas zonas metafisárias e minha cartilagem articular, né? Então, essa zona metafisária e cartilagem são resquícios dessa ossificação intermembranosa, né? Aqui é uma, aqui é uma zona metafisária, né? Ó, que eu vou mostrar para vocês agora na sequência, né? Ó, tá? Então, quando a gente pega, né, uma das funções do esqueleto é promover o crescimento ósseo, né? A gente fala ali o alongamento da massa esquelética.
né? Então, eu vou mostrar para vocês, nessa zona metafisária eu tenho a cartilagem organizada de algumas maneiras aqui e que vão culminar com o afastamento, né, da diáfise com a epífise e vai acabar dando o crescimento ósseo, né? Essa lâmina aqui eu também gosto, né, de mostrar aqui no site, é uma lâmina, eu falo, né, quando dava aula de histologia, é uma das lâminas mais bonitas que tem. Isso aqui é um dedo, ó. Eu não lembro se é do pé ou da mão, mas tanto faz, ó. Então aqui, ó, falange distal, falange média e falange proximal. E aqui é o metacarpo ou metatarso, não sei, tá? Agora o que acontece, ó? Quando eu trago vocês aqui, ó, que eu vou dar um aumento aqui nessa região, ó, o que que eu tenho? Então minha diáfise já ossificou, ou tá ossificando, né? Tá passando pelo processo, mas as minhas epífises aqui ainda não, ó. Isso é cartilagem do tipo hialino, ó, tá? Aqui eu já não tenho mais. Se eu pegasse em estágio anterior a isso, ia ser tudo cartilaginoso. Agora, o que que eu chamo a atenção de vocês, ó? A hora que eu dou um zoom aqui na imagem, ó, e até de longe mesmo, vocês conseguem perceber que essa região aqui, ó, ela é diferente, né, ó, do restante da minha cartilagem, né, ó. Dá para eu perceber que nessa região toda aqui, ó, na verdade é toda essa daqui, ó, né? Mas dá para eu perceber que nessa região aqui, ó, tem algum evento acontecendo, né? Eu vou faltar numa rave aqui. Aqui tá todo mundo quieto. Aqui não, aqui o negócio tá fervendo, né? Meu negócio tá violento aqui, ó. Tá violento por quê? Porque a hora que eu aumento mais ainda, ó, eu consigo ver que embora seja tudo cartilagem hialina, essa porção aqui da minha cartilagem é diferente dessa, ó. Onde que eu tô aqui, turma? Aqui eu tô justamente na minha zona metafisária, ó. Aqui eu estou justamente aonde eu vou promover o crescimento do esqueleto no comprimento, ó, tá? Então, a hora que eu aumento mais aqui, ó, eu consigo diferenciar minhas cartilagens, ó, as minhas células em algumas áreas aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho uma região mais periférica aqui, ó, que a gente chama de cartilagem repouso. Tá todo mundo na boa ali, ó. Na verdade, ela dá uma separada mesmo, né, ó, do que vai ossificar e do que não vai ossificar, tá? Essa cartilagem ela começa a se reproduzir, essas células elas começam a se enfileirar, ó. Então, se vocês olharem, elas estão todas enfileiradas aqui, a gente chama de cartilagem seriada. Por que cartilagem seriada? Porque conforme eu vou enfileirando, você vê que elas vão aumentando de tamanho, ó. Uma cartilagem hipertrófica, né? Ó. Então, eu estou aumentando a quantidade de célula, eu estou aumentando o tamanho da minha região. E até que chega uma hora que ela morre e meu tecido ósseo vai tomar conta. Então, isso é minha zona metafisária. Tem uma região aqui de cartilagem em repouso, né? Uma que a gente chama de cartilagem seriada. Elas vão fazer hipertrofia, vão entrar em morte celular. E o meu tecido ósseo, que é esse vermelhão aqui, ó, vai ossificar, né? Então, na hora que isso aqui vai ficar aberto até o final do crescimento ósseo, né? Na hora que termina o crescimento ósseo, aqui tudo vai se fechar. Né? E aí o processo ali vai tudo ossificar, né? Hormônio dependente, né? Vai tudo ossificar e a gente termina o crescimento ósseo do indivíduo, né? Ó, que é o alongamento da massa esquelética, né? Ó. Então, minha zona metafisária, né? Ó, tá? Então, meu osso se formando aqui, né? Ó. Cartilagem de repouso, seriada, hipertrófica, né? Aumentando de tamanho. Cartilagem em erosão, ela vai morrer. E a zona de formação, a zona de ossificação óssea. Tá? Então, essa é a nossa zona metafisária. Quando a gente vem para a ossificação intramembranosa, falo, o processo é o mesmo, né? Só que o processo de centro de educação primário, secundário é o mesmo, só que numa membrana conjuntiva, né? Então, tem o meu conjuntivo, minhas células ósseas, meu osteoblasto, meu osteoide, né? Que é aquele osso, vou comentar com vocês já já, é o osso fluido ainda, né? E aqui já, meu osso já formado, tá? Então, a ossificação tipo intramembranosa. Aqui só mostrando para vocês um pouco antes, né? Minhas células mesenquimais, né? Então,
minhas células mesenquimais, né, ao redor aqui do meu tecido, elas vão dar origem aos tecidos, né, conjuntivos, então vou ter a formação aqui, né, eu vou mostrar já meus osteoblastos, né, minha matriz, meus osteócitos, né,